O Rimuru nunca foi uma ameaça para ninguém, mas concordamos que de vez em quando ele pode perder um pouco da paciência, afinal todo mundo acontece isso, né? Comigo, com você, com qualquer um. Eu sinceramente digo que vi poucas vezes o Rimuru ficar boladão da vida, mas já vi que quando ele fica, meu parceiro, o negócio pega fogo. E dessa vez a culpa foi do Leon, porque ele descobriu toda a verdade que o Leon escondia por trás de algumas invocações de pessoas, o que tirou ele do sério a ponto de simplesmente dar um socão na cara do Leon, cara. Então prepara aí, vamos conferir isso porque foi sinistro, vem comigo, vamos lá. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem acompanha Tensei sabe que, cara, ver o Rimuru revoltado assim é absolutamente difícil, tá ligado? Muito difícil mesmo. Inclusive ele não sai atacando as nações à torta direita como o Guy Crimson gosta de fazer, por exemplo. O Rimuru é um cara que gosta mais de ficar na dele, sem ter problema com ninguém, mas a gente tem que concordar que às vezes a corda cede um pouquinho, né? E na verdade, a principal coisa é quando ele se envolve com pessoas que ele gosta bastante, então aí o negócio fica mais sério ainda. Por isso que eu sempre falo pra você caprichar nesse like, ajudar demais a gente aqui, ó, firme e forte a continuar trazendo histórias do Rimuru, que eu sei que vocês adoram ouvir essas histórias aqui, cara. Então manda bala nesse like aí, ó, bota no dedão bolado que eu sei que você sempre deixa. E obrigado sempre por isso, mano. E você que não me conhece, tá me conhecendo agora? Seja muito bem-vindo, cara. Capricha nessa inscrição aí também que eu sei que você vai curtir, hein? Vamos lá. Tudo se inicia porque de alguma forma o Lorde Demônio Leon Cromwell foi para uma grande catedral onde estava o Rimuru junto com a Hinata, né, a igreja e tal. Por alguma razão, cara, ele também tinha um outro Lorde Demônio das Trevas, o Guy Crimson, que estava chegando nas fronteiras de Rubérios para poder encontrar com o Diablo. E ele foi falando com o Diablo acerca do porquê que ele estava usando de fato uma desintegração contra a Rain em uma batalha. Ele comentou que esse tipo de ataque não faria nem cócegas a um Lorde Demônio. É impossível vencer um demônio primordial com esse ataque aí, mano, com desintegração. Era um turno que não podia nem ser chamado de trunfo. Então o Diablo respondeu que tinha até evoluído por causa do Rimuru. Cara, como o Diablo tinha esperado para evoluir até o momento, a pergunta do Guy Crimson foi se existia alguém no mundo que de fato seja mais forte do que eles dois. Mas a resposta agora foi provavelmente que não existia, até porque agora os dois são os mais poderosos primordiais existentes. Já não tem como dizer que tem alguém mais forte do que ele. Na verdade, até existem os dragões verdadeiros que a gente pode falar, só que eles são basicamente não passam de um fenômeno natural e não seriam uma grande ameaça, por exemplo, pro Guy Crimson, até porque a Belsart está junto com ele também nessa e tal. E a única ameaça mesmo seria de fato o Véu da Nava, que é o deus do mundo, o criador de tudo, se ele voltasse, né, fosse revivido. De fato, nessas circunstâncias, ele estava certo. O fato é que o Diablo agora ter evoluído tornava os dois ali os mais fortes do mundo. E pro Diablo isso era um problema, né? Porque seria chato pra caramba. Quando eles lutassem contra inimigos mais fracos, que basicamente qualquer um seria mais fraco, seria uma vitória unilateral. Não ia ter jeito pra eles dois. Eles simplesmente venceriam sempre de forma fácil. Isso, inclusive, a gente já viu que foi um dos problemas, um dos motivos do Diablo não evoluir no passado e só pedir para evoluir depois que ele conheceu o Rimuru. A gente já viu isso até aqui no canal. O Guy Crimson ficou mais pensativo sobre isso, sobre o Diablo ter sido empurrado para evoluir apenas por um slime, porque durante milhares de anos ele simplesmente tinha esquecido a evolução. Mas acabou que agora o Diablo explicou que não era ele de fato. Na verdade, todos os subordinados do Rimuru estavam evoluindo também de uma forma excelente. Então isso meio que deu um empurrãozinho, né? Uma motivação para o Diablo para evoluir e se tornar mais forte. Porque se ele ficasse estagnado no nível que ele estava, um dia isso seria um problema, porque teriam muitos outros seres que estariam num nível muito maior do que ele depois de um certo tempo. E isso fez ele querer progredir cada vez mais também para ficar lá no topo. Então o Guy ficou abismado com o Diablo, que era capaz agora de rivalizar com ele e agora tinha reconhecido alguém como seu próprio mestre, cara. Enquanto estava rolando essa conversa aí, a gente pula para o outro lado, que era o Leon que tinha chegado na catedral, como a gente falou no início do vídeo. Parado lá e indo atrás do Rimuru, ele viu uma aura meio assustadora, né? O Rimuru até perguntou o que ele estava fazendo ali, o que estava acontecendo, né? Se ele era um amigo ou se ele era um inimigo. Só que em todas essas circunstâncias aí, porque o Rimuru não queria fazer do Leon um inimigo nesse momento. Quando o Granbel viu o Leon, ele não se intimidou em nenhum momento. Ele, na verdade, se aproveitou para poder atacar a Hinata que estava lá também, para começar uma batalha aí entre os dois. E mesmo que ele tivesse se aproveitado dessa situação, poderia ser apenas uma armadilha feita pelo Rimuru. Então o próprio Leon não quis arriscar isso aí.
Quando o Grambel viu o leão também, ele percebeu que conhecia o leão de algum lugar. Na verdade, ele era um cara que fornecia as crianças pro leão no passado. Lembra que a gente viu no anime acontecer daquelas criancinhas de outro mundo, incluindo a Chloe e tal, que vieram, a turminha? Pois é, o Grambel fornecia isso pro leão, embora no início o leão não soubesse quem era o Grambel de fato. Só que depois de uma breve apresentação ali na catedral, o próprio Grambel chegou para ele e apresentou, né? Falou que ele era a pessoa que trazia essas crianças por frente de toda essa invocação de outro mundo, que ele invocou as crianças tecnicamente usando uma técnica do leão que foi ensinada para ele pelo próprio leão, né? Ele queria aumentar todas as suas forças, reivindicando novas crianças de outro mundo, transformando em portadores de espíritos, para que eles pudessem se transformar em guerreiros fortalecidos no futuro, como o caso da Shizui, que tinha o Ifrit dentro dela. Quando o Rimuru ouviu isso, falando sobre a Shizui, ele simplesmente encarou o Grambel e o leão para saber do que estava acontecendo ali, né? E sabendo dessas coisas aí, o Rimuru começou a ficar com um ódio no coração muito grande. Só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Rafael avisou para ele não fazer nada, porque o Grambel estava tentando colocar o Rimuru contra o Lorde Demônio Leão. E sinceramente, cara, o Rimuru teve essa mesma impressão no momento. E viu que não importava o que fosse que era para ser feito, era uma jogada horrível antagonizar o Leão, né, ali e agora. Então ele não confiava nada nas palavras do Grambel. Só que ainda assim o Grambel continuou falando, comentando quantas falhas, por exemplo, ele cometeu até que ele conseguisse convocar as crianças de fato. Agora o negócio começou a ficar mais sério, cara. O Rimuru começou a não ignorar mais porque o leão convocou a Shizui e abandonou ela. E pelo visto não era só ela, né? Tiveram outras crianças também que ele simplesmente largou por aí. Isso deixou o Rimuru muito bolado, a ponto de querer lutar contra o leão ali e agora mesmo. O fato é que as memórias do passado da Shizui estavam piscando nos olhares na frente do Rimuru, porque ele que engolfou ela lá no início. Então o Rimuru não conseguia ignorar isso. Ele perguntou pro leão se não era apenas a Shizui, né? Tinha outras crianças mesmo envolvidas nisso daí. E a resposta foi que sim, tinham. Mais uma vez ele perguntou se o leão sabia que as crianças que são estáveis não sobreviveriam por muito tempo. Mesmo assim o leão escolheu invocar essas crianças para esse mundo. Então quando o leão estava prestes a explicar, ele foi interrompido pelo Grambel, que começou a rir e comentou que ele tinha pedido para fornecer outras crianças de outro mundo com menos de 10 anos, como o contrário, né, para poder realizar algumas invocações estáveis de outra terra e conseguir comandar essas crianças, confirmando que o leão queria realmente fazer isso e que esse era um plano horrível, tá ligado? Rimuru ficou ouvindo atenciosamente o Grambel falar, embora suas palavras realmente provocassem o nosso querido Slime, ele decidiu tentar se controlar o máximo possível, porque entendeu que o Grambel ainda estava tentando iniciar uma briga ali dentro do leão contra o Rimuru. Basicamente ele não tinha desistido ainda, ele estava tentando de tudo iniciar essa pancadaria. Mas aí temos um outro porém, galera. As palavras do Grambel até que tinham um forte sentido com relação aos espíritos que as crianças possuíam quando elas eram convocadas. E para isso, elas precisavam estar de fato num estado estável. E o Grambel até mencionou. E o Rimuru descobriu que isso era verdade quando ele viu os subordinados do leão que estavam cercando a catedral com as auras de espíritos. E depois de confirmar que isso era verdade, ele foi perguntar para o leão, na qual o leão falou a verdade para ele, que sim, só que ele explicou que ele tinha suas razões para poder fazer isso. E mesmo assim o Rimuru mandou o leão calar a boca nesse momento. Ele foi direto na direção para largar um socão no leão, cara. O Rimuru já não conseguia mais abrir mão de todos esses acontecimentos, tudo o que ele tinha visto acontecer com as crianças e com a Shizui na mente dele. E mesmo depois de saber qual era o esquema do Grambel, o Rimuru precisava de alguma forma aliviar essa parada, essa raiva do leão. Ele chegou lá então e deu um soco tão forte na cara do leão, tipo, que por algum motivo incrível ele nem se movimentou. Simplesmente aceitou o soco do Rimuru com toda a força. Os subordinados do leão até tentaram, eles se prepararam para defender ele, mas ainda assim o leão interveio eles falando para deixar acontecer. O que surpreendeu o nosso Slime, porque parecia que era uma boa pro leão, era de boa cuidar dele, tá ligado? Depois de tomar esse socão aí, o leão limpou o sangue da sua boca, mas deu pra ver que ele não sofreu nenhum dano absurdo com relação a isso. Mas isso também porque o Rimuru não colocou nenhum tipo de magia no soco, foi só um soco de desabafo, sacou? Foi aí então que o nosso querido Slime viu que o leão era alguém na verdade gentil. Apesar de sempre andar com aquela cara meio emburrada dele, ele simplesmente recebeu esse soco no rosto aberto completamente desprotegido. O lance é que ele fez isso só pra acalmar o Rimuru mesmo, porque até mesmo a Shizui não odiava o leão, cara. Ela queria odiar ele, mas ela não podia fazer isso, não importa o que acontecesse. O último desejo real da Shizui não era se vingar do leão,
mas sim ela queria checar os pensamentos genuínos do leão, tá ligado? E nesse caso não tinha necessidade do Rafael dar qualquer conselho aí pro Rimuru, cara, porque ele já sabia, que ele já tinha se acalmado e lembrou da promessa que ele tinha feito pra Shizue antes dela morrer. Então o Rimuru tinha que fazer jus a isso contra o leão. E depois disso tudo, ele tinha percebido que realmente o leão tinha suas razões para fazer isso e acabou resolvendo perdoar o leão de fato. Em determinadas circunstâncias, antagonizar o leão agora seria ruim para o Rimuru. A ideia é que ele não agisse conforme os sentimentos aflorados dele, tipo, sem usar a cabeça. Então o Rimuru falou para ele que a rixa entre os dois ainda não tinha sido resolvida, ainda não tinha acabado, né? Que eles iam ter um bom papo depois para resolver isso direitinho. E o leão queria, na verdade, acabar com o Grambel, né? Ele até falou, então vamos ter um papo para acabar com o Grambel logo. Só que o Rimuru levantou a sua espada para a direção do leão. Isso fez ele lembrar claramente da Shizue, mas não igual, né? Ele só lembrou, porque não era exatamente a Shizue que estava ali. O leão até percebeu as verdadeiras intenções do Rimuru, então. Na verdade, o nosso querido Slime queria usar essa situação. Em outras palavras, mesmo que ele não conhecesse o Lorde Demônio Leão Chromio muito bem, né? Ele não tinha aquela interação boa, ainda assim ele resolveu confiar no leão. O Rimuru era absolutamente ousado. O leão não desgostava do Rimuru, e parecia, na verdade, que fazia coisas com base na emoção, mas com o retrospecto da parada toda, a gente sabe que eram coisas extremamente calculadas. Era para diferenciar quem era amigo ou inimigo nessas circunstâncias. Resumindo aqui para vocês, para ficar mais fácil, o Rimuru foi lutar contra o leão basicamente para poder enganar os superiores totais que estavam por trás disso e quem queria ver essa batalha entre eles dois. Ou seja, apesar disso tudo, o Rimuru decidiu não baixar a guarda com relação ao leão, apesar dele se mostrar alguém mais amigável, porque de repente podia acontecer alguma coisa, né? Então o leão recebeu uma mensagem de emergência através da comunicação mágica dele. E a organização secreta de Cerberus mandou essa mensagem que dizia que um dos funcionários de inteligência do leão tinha perdido contato. E isso pode ter acontecido por uma única causa, porque ele tinha sido descoberto, né? A identidade verdadeira dele foi revelada por alguém. Esse alguém poderia ser o Lorde Demônio Rimuru ou então os 5 grandes anciões. Ou seja, também tinha uma possibilidade também de ser a Ordem dos Cavaleiros Santos, já que essa pessoa supostamente perdeu o contato depois dela ser capturada. Era natural suspeitar de qualquer um nesse momento. No entanto, o leão não era burro o suficiente para confiar nas palavras de Cerberus. Isso poderia ser simplesmente um enredo completamente bem elaborado visando enganar o leão. Tinha apenas uma coisa que ele tinha certeza, de que ir à Terra Santa agora significaria literalmente ele entrar numa armadilha voluntariamente. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para abalar a determinação do leão. Não importa a armadilha que fosse. Enquanto a Chloe estivesse lá, ele estava de boa. Ele não se importava, porque a Chloe suportava tudo isso, já que ela era de fato um herói. Voltando então ao presente agora, o leão sacou a sua espada contra o Rimuru, transformando tudo num campo de batalha. A elite dos cavaleiros mágicos que acompanhavam o leão e protegiam ele, de alguma forma se misturaram nessa luta também. Isso tudo porque a presença do leão lá faria mal à ordem da Luminous Valentine, a Lorde Demônio, né, imperadora do Império de Rubérios. O leão era definitivamente um indesejado convidado ali. Não era nem um pouco para ele estar nesse momento lá. Mas nesse caso, devido a determinadas circunstâncias aí, o leão queria causar o mínimo de baixas humanas possível. Então, na entrada da catedral, ele estava lutando, duelando junto com o Rimuru. E do outro lado também tinha a Hinata, que estava iniciando uma luta contra o Grambel. Só que o Rimuru, nesse meio tempo, já tinha visto tudo por trás de quem armou isso. Todo plano para controlar a situação. E ele usou isso para jogar ao seu favor, como o nosso slime sempre tem em mente, né? A gente sabe que o Rimuru sempre faz toda a situação virar ao seu favor, sempre, sempre. Ainda mais com a ajuda do grande rei da sabedoria, Rafael, né? E agora o leão, na confiança deles dois juntos. A gente já viu isso acontecer, inclusive, lá no labirinto, quando o Dino atacou querendo derrotar Ramírez e o Zégion já estava praticamente tudo ali armado para que o Zégion evoluísse e lutasse contra o próprio Dino. E agora não foi diferente. Eles meio que se aliaram. O Rimuru se aliou ao leão de uma forma tão magnífica e sem, tipo assim, apenas por contato visual, sacou? A gente sabe que isso funciona de uma forma esplêndida, esplêndida. Com certeza o nosso slimezinho mostra muito potencial para fazer isso com outras pessoas mais à frente. O leão era um dos caras que já estava junto ali com o Rimuru, que como a gente comentou, ele não queria que o leão se tornasse um antagonista da parada agora. Na verdade, o grande antagonista de tudo que agia por trás dos panos, Grambel. Era ele que estava lá, que estava lutando contra a Hinata. Então ainda assim o Rimuru conseguiu forçar um pouco da barra e apostou grande nessa entrada aí junto com o próprio leão.
Bom, tudo bem que ele deu aquele socão na cara do Leon, né, que basicamente foi o que fez o Leon poder ficar com o pé atrás, mas eu acho que os dois ali acabaram se entendendo de forma amigável por causa disso. Mas me diz aí então, o que você achou disso tudo que eu falei aqui? O que você acha? Comenta aí embaixo, mano. Foi bom esse sustinho no Leon? Valeu a pena dar esse socão na cara dele, igual o Rimuru deu? Você faria isso no mesmo lugar do Rimuru? Socaria a cara do Leon? Me conta aí se você descobrisse toda essa verdade. Uma coisa que eu sei que você vai fazer é se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativar esse sininho, cara. Principalmente se você ama Tensei. Porque, mano, vai ter sempre mais conteúdo aqui pra vocês. Com certeza isso aqui não tem preço. Pô, tá junto com a gente aqui, mano, sempre agregando mais informação, sempre vendo novos acontecimentos, principalmente aqueles que a gente ainda não viu acontecer dentro dos animes, seja de light novel, seja de web novel, seja de mangá, seja do próprio anime mesmo. Cara, tem muita coisa legal pra gente discutir, pra gente falar, e histórias novas, porque filme de Tensei tá chegando, temos aí alguns meses até a preparação pra ver o que vai vir de bom dessa nova história autoral. Então, cara, vem fazer parte desse mundo aqui com a gente que, pô, tu não vai se arrepender. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por essa força, por esse apoio mais uma vez. Um grande abraço no coração de vocês e eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Valeu!